E olha só, alerta sempre ligado. Em 24 horas, mais 117 casos de Covid-19 são registrados em Patos de Minas. Taxa de eficácia geral da Coronavac é de 50,38%. Casal é preso suspeito de furtar mercadorias em supermercado. Menor é conduzido à delegacia com materiais ilícitos. Em Rio Paranaíba, homem relata excessos em abordagem da Polícia Militar. Galo empata, mas segue em busca do título de campeão no Brasileiro. Cruzeiro se prepara mentalmente e fisicamente para encarar o próximo adversário. Pesquisas afirmam que população perdeu o medo da Covid. E mercado de leite otimista para 2021. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. Novos casos de Covid-19 são registrados em unidades prisionais do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba neste início de ano. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, nos primeiros 10 dias de 2021, 10 presos se contaminaram com coronavírus e algumas medidas de segurança foram adotadas. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, informa, conforme o levantamento das 10 horas da manhã desta terça-feira, que há 6 presos com diagnóstico positivo para Covid-19 no presídio de Patos de Minas 1. Os custodiados cumprem período de quarentena dentro da unidade prisional, acompanhados pelas equipes de saúde da unidade, assintomáticos ou com sintomas leves da doença. As alas em que se encontram foram isoladas e desinfectadas. Um jovem de 21 anos foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. O caso aconteceu nesse final de semana em Patos de Minas. O rapaz confessou que ficou com a adolescente, mas disse que não sabia que ela era tão nova. A Polícia Militar foi acionada na madrugada deste domingo para atender uma ocorrência no bairro Nova Floresta. Chegando lá, os militares encontraram um homem de 43 anos em luta corporal com um jovem de 21 anos. O pai informou aos militares que esse jovem estava mantendo relações com sua filha de apenas 13 anos. Ele disse ainda que esse jovem acabou convencendo pelas redes sociais com que a sua filha saísse às escondidas dos pais e então manteve relações sexuais com ela em uma construção no bairro Guanabara, aqui em Patos de Minas. Assim que a Polícia Militar chegou ao local, nós fomos tomar conhecimento dos motivos da briga e fomos informados que um dos autores da briga era pai de uma criança de 13 anos e o outro estava mantendo contato com essa criança, segundo o relato da própria criança. Há cerca de 3 meses, eles já vinham conversando via aplicativo de celular, mantendo contatos. A criança ainda informou aos militares que o rapaz a convenceu a sair escondido dos pais para o encontrar. Segundo a criança, ele a levou para uma casa em construção, num bairro próximo aqui à cidade, e lá eles tiveram uma relação sexual. E a criança fala que foi com consentimento dela, E assim que a Polícia Militar tomou conhecimento desses fatos, esse autor foi preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. A pena para o crime de estupro de vulnerável pode variar entre 8 a 15 anos de prisão. Esse crime, anteriormente, ele era capitulado pelo Código Penal brasileiro no artigo 213. A partir de 2009, foi criada a Lei 12.015, e em seu artigo 217, inciso A, ele trata especificamente desse crime, que é manter relações sexuais com menores de 14 anos, mesmo com o consentimento da criança. Vale ressaltar que essa criança ela não tem condições, de saber, às vezes, a gravidade daquele fato, Ela não é responsável penalmente por poder autorizar ou não esse tipo de relacionamento. A Polícia Militar orienta a população que sempre denuncia esse crime e faz o alerta para os pais. Qualquer pessoa que verificar uma pessoa suspeita entrando num local, ermo, uma construção acompanhado de uma criança, que faça contato com a Polícia Militar,
que de imediato a gente encaminha uma guarnição até o local para verificar o que está acontecendo, né? A gente poder, né, intervir antes do crime acontecer. E passamos também para os pais, né, que tenham como rotina, né, verificar, né, os aplicativos das crianças, que sites eles estão frequentando, com quem eles estão conversando, né, porque essa criança já estava mantendo relações de contato via aplicativo com esse autor há 3 meses, né? Então é importante os pais, né, estar sempre dando uma olhada ali, pesquisando nos aplicativos para minimizar ou não evitar que esse tipo de fato aconteça. Um grave acidente foi registrado na noite desta segunda-feira no município de Patrocínio. O motorista de um caminhão não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na noite desta segunda-feira, por volta de 9h50 da noite, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para comparecer no quilômetro 20 da rodovia MGC 462, município de Patrocínio. No local, foi constatado que o caminhão com placas de Boquim seguia no sentido Perdizes e Patrocínio, quando em uma curva à direita, o motorista perdeu o controle, saiu para a esquerda e capotou na faixa de domínio da rodovia. O veículo estava carregado com cenouras embaladas em caixas de papelão, que ficaram danificadas e espalhadas na faixa da rodovia. O motorista, de 48 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O corpo da vítima foi levado para o IML e o caminhão encaminhado para um pátio do Detran em Patrocínio. E agora um caso registrado em Rio Paranaíba. Um socorrista do SAMU afirmou alguns excessos em uma abordagem policial. O fato aconteceu neste fim de semana na cidade de Rio Paranaíba. Maicon Douglas, que é socorrista do SAMU em Patos de Minas, estava na cidade visitando familiares. Na noite de sábado, segundo ele, enquanto comprava uma bebida, deixou o som do carro ligado. Foi aí que uma viatura da Polícia Militar chegou no local e a confusão começou. Quando eu vi que os policiais estavam chegando, eu desliguei o som do carro. O sargento já veio gritando comigo, né? Então eu caminhei para o lado dele para poder conversar com ele. E nesse exato momento, algum do cabo deles lá, da companhia deles, me agrediu por trás, me enforcou, tentou me derrubar no chão. E aí eu consegui escapar e depois veio as agressões físicas com o cacetete deles, né? De acordo com o técnico de enfermagem, houveram muitas agressões físicas por parte dos militares e não houve possibilidade de diálogo. Eu pedi no sargento, né, que era o comandante da guarnição naquela hora, pedindo para a gente conversar, para que os cabos dele, que eram 2 cabos que estavam me agredindo, afastasse, né, para a gente conversar, porque eu não agredi, hora nenhuma eu agredi eles, eu simplesmente empurrava eles para me poder para que evitar aquelas agressões, né? Então eu solicitei ele para a gente conversar. Então eu falei, então vamos para a delegacia, ele falou para mim. Então eu falei, vamos. E inclusive eu fui por livre e espontânea vontade para a delegacia, a gente foi andando para a delegacia, porque eu fiquei com medo dos 2 policiais. Maicon ainda conta que não foi realizado o exame de corpo de delito e que uma ação judicial será aberta contra os militares. Eles fizeram um boletim, queria que eu assinasse para ser liberado, porém eu falei que isso não iria ficar dessa forma, que eu queria representá-lo contra eles, né, por agressão, excesso de força, né, abuso de autoridade, porque eles praticaram esses crimes, né, contra mim. Então eu solicitei que fosse acionado um advogado e que esse advogado, a gente saísse de lá, fosse por IML. Porém, ainda eu não consegui fazer o exame de corpo de delito. Por quê? Porque nenhum delegado de lá estava no plantão e eu trago para cá, para Patos de Minas, né, para a delegacia civil daqui, porém chegando aqui também o delegado não estava aqui. O desejo de Maicon hoje é que esse fato não se repita com mais ninguém
e que a justiça seja feita. Eu quero que esses abusos, esse despreparo não aconteça com mais ninguém. Porque para mim é um despreparo desses dois policiais, né? O comando da Polícia Militar de Patos de Minas foi procurado pela nossa equipe de reportagem e, de acordo com o Tenente-Coronel Vinícius, após a conclusão de todos os procedimentos legais, a PM tem 40 dias para apurar o caso. Depois do intervalo, menor é conduzido à delegacia com materiais ilícitos e casal é preso suspeito de furtar mercadorias em um supermercado. Um casal foi preso pela Polícia Militar no início da tarde de hoje após tentar sair de um hipermercado com compras no valor de R$ 700 sem pagar. Para os policiais, o casal disse que tudo não passou de um mal-entendido, porém câmeras de segurança flagraram toda a ação. Essa é a segunda vez que esse casal tenta o mesmo crime, só que dessa vez deu ruim, viu? Porque a polícia ela conseguiu prender esses dois criminosos. O homem tem 30 anos e a mulher tem 21 anos. O primeiro crime aconteceu no dia 29 de dezembro. Eles foram até um hipermercado que fica no bairro Cristo Redentor, em Patos de Minas. A ação foi toda filmada por câmeras de segurança, segundo o gerente. E lá eles saíram sem pagar, segundo o gerente. Aí então o gerente não conseguiu interceptá-los, mas chamou a polícia, fez um boletim de ocorrência, identificou o carro que ele estava, era um Corsa branco, e na data de hoje, no início da tarde dessa terça-feira, por volta de 12h25, esse casal teria entrado nesse estabelecimento comercial, feito aproximadamente R$ 700 em compra, todos esses materiais que aparecem nas imagens, e logo depois passado ao lado do caixa sem pagar as compras. Eles foram abordados pelos funcionários do estabelecimento no estacionamento, indo embora. A polícia foi chamada, eles foram presos, o material apreendido logo depois deve ser devolvido ao hipermercado. O gerente disse que tem imagens de câmera de segurança em que eles colocam os produtos e logo depois saem sem passar a mercadoria no caixa. Para a polícia, esse suspeito de 30 anos negou ter cometido o crime e inventou outra desculpa. Disse que a atendente do caixa estava mexendo no celular distraída e que ele foi até o carro para pegar o cartão de crédito e logo depois voltaria para fazer o pagamento das compras. E que tudo não passou de um mal-entendido. O fato agora vai ser investigado, apurado pela Delegacia de Polícia Civil. Agora eles podem responder pelo crime de furto. O material vai ser devolvido à vítima, que no caso é o hipermercado no bairro Cristo Redentor. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Na tarde desta terça-feira, um menor de 17 anos foi apreendido com droga, um canivete e rádios comunicadores. Segundo a polícia, o jovem tem passagem por crimes ligados ao tráfico de drogas. Olha, todo esse material foi encontrado com um adolescente de 17 anos. A polícia fazia uma operação que vai até o final do mês, aí deflagrada pela 10ª Região de Polícia Militar, e quando visualizou esse menor em atitude suspeita. Esse menor já é conhecido pela polícia pelas práticas ao tráfico de drogas. A polícia então fez a abordagem dele. Com ele foi encontrado essa pequena porção de maconha e depois um canivete. Esse canivete, como aparece nas imagens, até parece uma arma de fogo, tem o formato de uma arma de fogo. Na casa do adolescente, com a permissão da mãe, os policiais encontraram esses dois rádios comunicadores. A polícia desconfia que seja então para acompanhar o trabalho da Polícia Militar. São rádios usados, segundo eles, para estar na frequência da polícia, inclusive acompanhar o trabalho e tentar fugir de possíveis abordagens. Esse material veio para a delegacia apreendido juntamente com o menor, que também foi apreendido e trazido para a delegacia. Como eu disse, essa operação faz parte da operação que acontece e vai até o fim do mês, aqui deflagrada pela Polícia Militar, que conta com apoio de aeronave, motopatrulhamento e também os táticos móveis que estão aí nas ruas de Patos de Minas. As imagens são do Daniel Soares, Rafael Ribeiro, direto para o NTV News. Depois do intervalo, o Cruzeiro se prepara mentalmente e fisicamente para encarar o próximo adversário. E Galo empata, mas segue em busca do título de campeão no Brasileiro. Futebol. Bragantino e Galo se enfrentaram pela 29ª rodada do Brasileirão. No último minuto, o Atlético empatou e ainda segue na briga pelo título.
O Atlético ficou 16 dias sem entrar em campo e enfrentou um Bragantino embalado, que goleou o líder São Paulo por 4-2 na quarta-feira. Nos segundos iniciais da partida, o chileno Vargas acertou o travessão de Cleiton, em jogada rápida de ataque do Galo. Depois, Alan pegou o rebote para obrigar o goleiro do Bragantino a defender a ponte. O time da casa pouco assustou e buscava os contra-ataques. Mas já nos acréscimos, a bola foi alçada na área do Galo. Ricardo, posicionado entre Guga e Hever, cabeceou no fundo das redes. O time mineiro voltou do intervalo disposto a virar o jogo e logo aos 9 minutos conseguiu dar o primeiro passo, empatar. Após jogada na esquerda com Keno e Arana, o lateral cruzou no capricho e Savarino apareceu na segunda trave, empurrando para o gol. O Galo seguia atacando e crescia, pensando na virada, mas o balde de água fria veio aos 21 minutos. Em lance de escanteio, Edmar subiu mais que Júnior Alonso e guardou de cabeça. O 2-1 prevaleceu no tempo regulamentar, mas nos acréscimos, Arana foi derrubado na área. O VAR auxiliou, o árbitro marcou o pênalti e Ioran deixou tudo igual de novo. Para Sampaoli, houve pouca produção em campo e isso é algo que precisa ser melhorado. Obviamente que este es un time que Bragantino presiona muy alto, con mucha gente, era difícil encontrar los espacios para jugar. Segundo tiempo fue aplastante el dominio de Atlético, ya digo, a un rival que tiene mucha velocidad en la transición, donde era muy difícil jugar acá y creo que estuvimos muy a la altura de juego. O técnico ainda não descartou a importância de Keno em campo, quando questionado sobre a dependência do jogador para criar jogadas ofensivas. En cada juego, indudablemente es un jugador que como un llamador a que su desnivel nos ayuda, pero también tenemos que encontrar el equilibrio en la derecha como para hacer también tanto daño como en la izquierda. Así que bueno, esa construcción de ataque equiparado en las líneas tendrá que ver con rivales como el que tenemos el domingo, que seguramente fallará mucho atrás y no va a haber espacio, y tenemos que tener las variantes de creatividad que nos permitan ganar o jogo. Bragantino e Atlético voltam a campo no próximo domingo pela 30ª rodada do Brasileirão. O Bragantino visita o Ceará no Castelão às 20h30. Mais cedo, às 18h15, o Galo recebe o Atlético Goianiense. E o Cruzeiro entra em campo amanhã. A equipe está se preparando física e mentalmente para encarar o próximo adversário. Cada ponto conta. Cada ponto é importante. O próximo adversário da Raposa é o Oeste. A partida está marcada para as 21h30 de quarta-feira. A equipe dele estão na última colocação, mas eles melhoraram bastante, né? O Filipão já até conversou isso com a gente já, que a gente precisa estar atento ao jogo, porque é um jogo onde a gente tem que estar concentrado e tem que estar muito fazer aquilo que o Filipão sempre pede, porque senão a gente pode... Porque ele não está jogando mais só para... por nada mais, não tem condição mais de, de sair. E é perigoso a gente se organizar e acabar sofrendo uma derrota onde a gente precisa muito desses 3 pontos para poder se afastar ainda mais da zona de rebaixamento e ficar mais tranquilo, poder trabalhar, ter mais 4 jogos para a gente trabalhar mais tranquilo. Então essa vitória amanhã é muito importante para a gente. Para o jogo, o Felipão não poderá contar nem com Giovani nem com Potker. O Potker também vem nos ajudando, né? E mais uma oportunidade para alguns jogadores que vão ter a oportunidade de entrar, né? Poder ajudar o Cruzeiro, poder... o Filipão já treinamos ontem algumas coisas, ele vai treinar hoje de novo para poder, né? O Filipão colocar lá a melhor escolha para a gente conseguir fazer um grande jogo e todo mundo poder ajudar o Cruzeiro e para poder sair com essa vitória aí, que é poder já eliminar todas as chances de rebaixamento. A jornalista Ludmila Bahia está em Uberaba preparando uma reportagem especial com uma entrevistada mais especial ainda. Boa noite, Jéssica, a todos que assistem o NTV News. Hoje a gente está em Uberaba gravando uma matéria especial com a Madalena, onde ela conta detalhes de tudo que passou, também fala de futuro. Uma reportagem muito especial que estamos preparando para vocês. Quero agradecer de ter me ajudado lá, dar apoio.
muito feliz com eles lá. Continua assim. Todo mundo assistindo a NTV, não é? É. Beijo. Beijo. A matéria completa você confere amanhã no NTV News. Depois do intervalo, tem a análise da notícia. A gente fala sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Estamos de volta com o NTV News e agora é hora de comentar algumas das principais notícias de Patos de Minas e região no quadro Análise da Notícia. Quem fala comigo é o jornalista Odaí Cardoso. Oi, Odaí, boa noite. A gente se falou agora há pouco, agora você volta aqui para o NTV News. Boa noite, Jéssica. Pois é, estava agora há pouco me despedindo de você do Mais Saúde, agora estamos aí para analisar todos esses fatos de hoje. Odaí, vamos analisar primeiro os dados da pandemia aqui em Patos de Minas. A gente tem um novo boletim que foi divulgado pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura, que traz os dados relativos às últimas 24 horas aqui na cidade. A gente coloca na tela a partir de agora, porque hoje a gente teve um número muito alto, registrado, de novos casos registrados, até mesmo comparado com ontem e outros dias, né, Odaí? Pois é, Jéssica, se ontem a gente teve aí 12 casos, e aí pensando no comparativo com a semana anterior, com a sexta-feira anterior, hoje nós tivemos 117, o que é um número elevadíssimo, né? E esses casos confirmados saltaram de 4.497 para 4.614. Ainda tem gente negando que esses dados sejam de Patos de Minas. A gente olha na rede social, por exemplo, tem gente que vira e fala assim, mas aí deve ter pessoas de outras cidades envolvidas, não é tudo isso. Gente, vamos ter consciência de que esses dados são de Patos de Minas, que esses dados são nossos, que esse é um dado confiável da Secretaria Municipal de Saúde, né, que faz um trabalho muito atencioso. Esse dado pode até ser maior devido a essa demanda tão grande pelo serviço de saúde, mas o fato é que ninguém está aqui para alarmar ninguém, mas estamos aqui para passar essa informação e o número realmente é alto, chama a atenção e a gente precisa se cuidar. Nos casos tratados, aí você tem aquela questão, né? Se nós tivemos aí ao longo da pandemia 4.614, em contrapartida, ou em paralelo a isso, nós tivemos 4.086 pessoas que, graças a Deus, conseguiram se livrar dessa doença, né? São 4.092 casos que conseguiram se livrar dessa doença contra os 4.614 que foram infectados pela Covid-19. Fazendo um comparativo com ontem, ali entre os casos internados, nós tivemos ontem 20, hoje 19. Os leitos de UTI ontem eram 6 ocupados, hoje são 5. Ou seja, há uma diferença? Há uma diferença de 1 ponto. Há uma diferença de um caso, né? De uma internação, o que aí continua fazendo com que a gente fique muito atento a essa questão. E ali nos óbitos confirmados, permanece aquele número da semana passada de 102 óbitos confirmados aqui em Patos de Minas. Agora, daí a gente coloca na tela uma segunda informação, e aí vale lembrar que a gente teve um número menor de pessoas internadas, tanto em leitos clínicos, e leitos de UTI, mas aí a gente mostra agora a questão da ocupação tanto de pacientes aqui de Patos de Minas, quanto de outras cidades. Hoje a gente ainda mostra uma ocupação total aqui de 57,05%, quase 60%, e houve um aumento, em relação ao boletim de ontem, da segunda-feira. Então, por mais que a gente tenha menos pacientes naquele outro boletim, a gente então tem recebido mais alguns pacientes de outras cidades. Pois é, esse dado sim, ele leva em conta aí, nesse número total, ele leva em conta os pacientes não só de Patos de Minas, mas de outros municípios também, né? E aí você tem que entender que esses dados são relacionados à ocupação de leitos clínicos e de UTI da rede hospitalar, ou seja, aí estão os leitos tanto públicos como do regional e ali do hospital de campanha, como também dos hospitais particulares, né? São esses números aí. Entre ontem e hoje, você tem aí uma diferenciação, e aí tem que ser analisado também com esse parâmetro de estrutura hospitalar, né? Ontem aí os pacientes contaminados e também os pacientes ali que estão sendo avaliados, ontem nós tivemos aí internados 21 contra 23 hoje, 14 contra 17 hoje e 7 leitos de UTI contra 6 de hoje, que é aquele dado que estava no quadro anterior. O que é isso tudo? O que significa? Significa que essa estrutura hospitalar, ela não tem se desafogado, ela não tem reduzido significativamente, ela tem se mantido em números que a gente pode dizer que ainda não são alarmantes, por não estarem aí com 90%, 80%, 90%, mas são números que estão aí sempre nessa faixa de até 60%,
chama muita atenção essa questão dos leitos clínicos e de UTI, dessa estrutura hospitalar que a gente sempre diz. Na ocupação total de leitos, que você citou aí, ontem era 55,80%, hoje nós estamos com 57,5%. 0,5%, ou seja, houve um aumento, houve há uma constante manutenção de procura por esses leitos clínicos e de UTI, justamente por esse número elevado de casos, não só em Patos de Minas, mas nas outras cidades que utilizam Pato como polo para os cuidados em saúde. Bom, Daíra, agora vacina, né? A gente quer tanto que essa vacina contra o coronavírus chegue logo aqui, um sonho, né? É um verdadeiro sonho. E hoje a gente tem mais uma informação, a gente coloca na tela, que é sobre a eficácia da vacina, né? Então, uma nova informação foi divulgada de que a taxa de eficácia geral da Coronavac é de 50,38%. Na semana passada, o governo havia dito que a taxa de eficácia da vacina era de 78%. Mas isso se refere apenas à eficácia da vacina em relação a casos leves e que precisaram de alguma atenção médica. Esses resultados foram observados em estudos no Brasil realizados com profissionais da área da saúde mais expostos ao vírus. Mas quando são considerados também os casos leves e que não necessitaram de qualquer atendimento médico, a eficácia foi menor. Bom, daí então a gente tem esse outro número aí que às vezes até causa um pouquinho de confusão, né? Já que o governo havia divulgado na semana passada que era 78%. Então agora é 50%, mas é porque há modalidades diferentes, né? Exato. Dessa vacina ser analisada. Exato. Você tem que traçar um perfil, você tem que ver que o público que é avaliado é justamente o público que mais tem chance de se contaminar, que apesar que é o público que mais se cuida, né? Porque está ali na linha de frente, que são os profissionais da área de saúde, mas são os que mais estão expostos. E aí, nessa avaliação, nesse estudo para chegar a essa vacina, foram verificados ali que ninguém precisou ser internado, foram verificados ali que nenhum desses expostos faleceram, foram verificados que eles não tiveram casos mais graves. Qual que é a melhor vacina? É aquela que chega para a gente ter. Porque os especialistas todos falam o seguinte: precisamos da vacina, ainda que ela não esteja ali num sonho de 80%, 78%, como foi dito na semana passada, que é uma outra questão que tem que ser avaliada. O que acontece? Essa vacina, ela barra, esses especialistas indicam o seguinte: ter essa vacina, ela vai ajudar a barrar essa pandemia, a barrar o avanço da doença. Como é que isso acontece? Eu, você, todos nós nos vacinando, nos imunizando. Isso ao longo do tempo vai ocorrer? Vai ocorrer. Primeiramente, profissionais de saúde, idosos, pessoas com comorbidades, até chegarmos a uma questão aí de termos uma parcela significativa da população imunizada. Nesse momento, a vacina que nós temos é a melhor, porque é a Coronavac e é a que nós temos. E vamos aguardar que cheguem outras. Mas o que precisa ser analisado, Jéssica, é que esse é um grande avanço, é um dia para se comemorar, para que essa vacina possa já ter aí uma confiabilidade. Esses estudos todos foram feitos aí e foram avaliados aí pela Anvisa, foram feitos aí por profissionais, não só a indústria, mas também profissionais médicos que trabalharam para poder ter uma eficácia nessa vacina. Quando a gente fala aí de 50, alguma coisa por cento de eficácia, a gente está falando aí de conter uma doença que matou 200 mil pessoas no Brasil, que matou 102 pessoas em Patos de Minas e que matou milhões no mundo. E aí as pessoas já começaram a se vacinar lá na Europa e a gente aqui nessa expectativa dessa vacinação, a Coronavac é a vacina que chega primeiro, é a vacina que mostra primeiro esses documentos no Brasil e essa é a vacina que vai provavelmente começar a ser aplicada aí nos brasileiros. Inclusive a Anvisa já disse que até o domingo ou no domingo já decide como é que fica essa situação para poder já liberar essa vacinação, já liberar com todos os documentos, né? Porque esse é um trâmite, os documentos chegam, são avaliados, como é que essa pesquisa foi feita, quantas pessoas foram avaliadas, os técnicos da Anvisa fazem todo esse apanhado para então chegar à liberação dessa vacina, que é o que todo mundo espera, ou pelo menos uma grande parte da população espera, que é se vacinar. Ainda tem aqueles que negam a doença e que dizem que não vão se vacinar, o que a gente não consegue entender, mas a gente respeita. Você tem que respeitar a decisão do outro de não se vacinar, embora seja uma decisão um tanto quanto estranha em meio a uma pandemia, em meio a uma doença que não tem uma cura até agora, mas que a vacina vai ajudar a conter. Com toda certeza. E Odair, Vinícius, a gente já tem a reportagem especial do Rafael? Sim, o Rafael fez uma matéria hoje, ouvindo alguns especialistas sobre a questão do medo, porque antes, no início da pandemia, todo mundo tinha receio de sair de casa, se controlava muito em relação aos hábitos, e parece que a gente vai cansando, né, tanto de ouvir, quanto de manter essa rotina de cuidados, e pelo que os especialistas dizem, a população relaxou, parece que as pessoas não estão mais com medo do coronavírus. A gente coloca agora na tela.
Thalita é médica da UTI do Hospital de Campanha de Patos de Minas. A rotina dela, desde o início da pandemia, tem sido pesada. Há mais de 8 anos cuidando de pacientes em estado grave. Ela viu a chegada do vírus dizimar famílias, quase que inteiras. Apesar de estar acostumada com pacientes muito graves, com alta mortalidade, esse ano de 2020 foi um ano que emocionalmente ninguém estava preparado para passar por ele. Então foi um ano de a gente que lida com os pacientes mais graves da doença, a gente não está falando dos casos que recuperaram, a gente está falando dos pacientes graves. Então a evolução da doença, o acometimento da doença, a transmissão familiar foi algo que deixou a gente bem assustado e deixou a gente emocionalmente abalado. Cuidar de pacientes internados em estado grave com a Covid também tem sido missão do Alex. O maior medo dele é o desconhecimento da doença. O fisioterapeuta descobre em cada dia uma sequela diferente que o vírus pode deixar no paciente que foi contaminado. A gente ainda não sabe ao certo até que ponto chegam essas sequelas, até quanto tempo elas vão perdurar, né? E ela vem de forma diferente em cada indivíduo, então é uma doença muito nova, ainda está se estudando muito, então tem muitas variações em cada paciente. Então isso é muito complicado porque a gente ainda está, mesmo depois de 10 meses aí de doença, ainda está trabalhando com uma doença um pouco estranha para a gente. Estar na linha de frente não é uma tarefa fácil para nenhum profissional da saúde. A médica Thalita teve que se afastar da família, deixar de abraçar a avó, que tem 83 anos. Os cuidados dela também seguem dentro de casa. Eu tenho um bebê de 2 anos, então assim, eu fico em turnos de plantões de 12 ou de 24 fora de casa. Então quando a gente chega em casa, ele tá doido para me ver, para me abraçar, para brincar comigo. Mas quando eu chego em casa, alguém esconde meu filho de mim, eu tiro a roupa já lá na lavanderia, coloco a roupa para lavar, entro pro chuveiro, tomo banho. Então só depois desse momento que eu tô apta para poder ter contato com meu filho. E eu entro em casa nesse momento, eu não tenho contato com ninguém da casa. Eu já entro direto pro chuveiro, me lavo e a gente fica sempre no pensamento, procurando por sintomas, vendo se acorda bem, se acorda indisposto naquele dia. A gente fica preocupado, como todo mundo, porque a gente, além de trabalhar aqui na linha de frente, a gente tem família, como todo mundo tem. Então, é um medo constante de transmitir para os nossos familiares, de transmitir para quem a gente ama. Já o Alex fica até meses sem ver a família. O motivo é o medo. Isso porque a mãe dele tem 73 anos e o pai 65. Todos do grupo de risco. Quando eu fiquei um tempo sem visitar meus pais que moram fora, né, meu pai teve uma frase que ele falou que a saudade matava muito mais do que a doença, que era muito dura, que estava judiando muito, né? Então é uma coisa que é muito pesado para a gente que está na linha de frente, que a gente tem que ser duro. Cada paciente que a gente atende e que na maioria das vezes bate ali a idade com o pai ou com a mãe ou com alguém querido, aquilo é pesado, né? Pra gente é muito, muito tenso isso. Com a pandemia do coronavírus, a angústia veio principalmente do temor de levar a doença do trabalho para dentro de casa. Segundo o estudo realizado pela UFMG em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Brasileira de Impulsividade e Patologia Dual, a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, Universidade do Texas e Mackenzie, 200 mil profissionais de saúde e 8 mil pessoas de outras áreas participaram da pesquisa e documentou o que já era esperado. O medo foi o principal sentimento dos brasileiros ao longo do primeiro semestre de convivência com o coronavírus. Para os especialistas, a doença estaria controlada se 50% da população fosse vacinada. É chamada imunidade de rebanho. Isso facilita com que o governo consiga vacinar mais pessoas e controlar a pandemia de coronavírus. Só que isso não aconteceu ainda no Brasil. Há quase um ano de pandemia, o que se vê é que as pessoas estão perdendo o medo do vírus. E os números de casos de Covid estão aumentando de novo. Essa falta de medo, segundo os médicos, pode aumentar significativamente o número de internações. Porque o medo, no início, limitava o contato, afastava as pessoas. Só que um ano quase depois de tudo, tá todo mundo cansado, tá todo mundo estressado, tá todo mundo psicologicamente abalado.
E aí a gente começa a se descuidar, a gente começa a justificar algumas atitudes. Então, assim, é nesse momento que a gente corre mais risco, né? O momento que eu deixo de tomar o distanciamento pessoal, principalmente das pessoas que possuem comorbidades, principalmente daquelas pessoas que são mais debilitadas, é nesse momento que eu coloco a vida delas em risco. Pois é, Odaí, o medo não costuma ser algo positivo, né? Mas nesse caso ele refletiu em cuidado, um cuidado maior no início, o medo do desconhecido. Hoje a gente vê que realmente há um relaxamento no comportamento das pessoas, né? O que ocorre, né, Jéssica? A gente, ao longo do tempo, e aí precisamos lembrar lá do mês de março, quando ficamos sabendo que a doença já estava aqui com a gente, né, no Brasil, em nossa cidade, próximo dos nossos entes queridos, criou-se um temor muito grande ali, natural, porque é uma doença ainda, é uma doença muito nova, mas naquela época ainda mais nova ainda, estamos falando aí de março de 2020, e aí criou-se um medo muito grande, as pessoas, parte delas pelo menos, ou a maior parte delas, começou a ficar muito desesperada e utilizar realmente máscara, e se preservar e ficar mais em casa. A gente tinha dias de ver muito pouca gente aqui no centro da cidade, mesmo com parte do comércio aberto. Isso foi ao longo do tempo, as pessoas foram meio que se acostumando e continuando a tomar certas medidas de prevenção, mas relaxando também, né? Porque nós víamos aí, parecendo uma dieta, né? Durante a semana a pessoa de máscara, bonitinho, evitando se aglomerar, chegava no fim de semana, a pessoa chutava o balde, né? Jacava, como a gente diz quando quem está fazendo dieta. E aí, isso está ocorrendo até hoje, as pessoas chegam no fim de semana, não, eu mereço um momento para me divertir, um momento para poder ficar com as pessoas que eu gosto, e é justamente isso que a profissional da saúde falou, é justamente nesse momento, é exatamente nesse ponto do relaxamento que a gente acaba pegando a doença. Como a gente viu, alguns vão ficar muito ruins, outros não vão ficar, alguns vão morrer. Então, o que você faz? Você se preserva. Agora, o medo, essa questão de ter medo, ela é essencial pelo estresse que causa ao nosso cérebro e faz com que a gente se cuide. Quando a gente relativiza a questão da doença, relativiza a questão da higiene, relativiza a questão de se reunir com outras pessoas, se aglomerar, que é a palavra mais dita, né, desde o início da pandemia, quando a gente faz isso, a gente se expõe muito e acaba aumentando o número de casos de Covid-19. Eu costumo dizer, desde o início da pandemia, que Patos de Minas nunca teve uma baixa no número de casos. A gente nunca teve realmente uma redução significativa. Mas a gente chegou a um período em que esses números não eram tão altos como desde o mês de outubro para cá. Outubro, se não me falha a memória, e aí nesses números que a gente vem contabilizando e publicando nos jornais, no Patujá, aqui na NTV e na nossa FM, a partir de outubro esses números começaram a se elevar, novembro foi bem elevado, e dezembro nem se fala, janeiro a gente já está aí com números também elevados, e isso tudo muito por causa do nosso próprio relaxamento. E aí alguém de casa fala assim, mas você quer o quê? Que eu fique preso em casa, não vá trabalhar? Não é isso. Não é isso que a economia exige, não é isso que a nossa vida exige. A gente precisa sair para trabalhar, a gente precisa sair para poder resolver as nossas questões, mas a gente tem que se preservar, a gente tem que usar todos os métodos disponíveis, já que ainda a vacina não chegou, a gente precisa usar todos os métodos disponíveis para poder nos curarmos, nos cuidarmos e evitarmos o contágio, que é muito fácil. Hoje está valendo, por exemplo, nós temos aí uma variante que provavelmente se originou na Amazônia. Olha a pandemia no que nos leva, né, Jéssica? Temos uma variante do coronavírus encontrada na Amazônia, provavelmente gerada lá, que tem uma capacidade, isso nosso, brasileiro, não é aquela da Europa não, que tem uma capacidade de infectar muito mais pessoas, ou seja, é o momento da gente achar que está tudo certo? Não é o momento de achar que tudo certo. Esse medo é um medo que ocorreu e ainda ocorre, mas muita gente acabou deixando ele de lado. Por negacionismo, por entender que seria Superman, super-homem e que não ia pegar essa doença e que seria só uma doença relativamente leve para ele, mas que tem matado muita gente. Pois é, agora com a chegada da vacina, é quase que a gente tem que aguentar só mais um pouquinho, né? A vacina está chegando. Vamos ter calma, gente, vamos ter calma, vamos ter fé. Eu acho que fé nesse momento é muito importante. Fé em quê? Fé não só na divindade, mas fé também na capacidade nossa, na capacidade do homem de se mover, né, de se reinventar e de criar aí uma imunização. Nós estamos chegando aí, a vacina está aqui na porta, né?
Nós temos aí uma vacina já praticamente aprovada para nos imunizarmos. Então vamos ter muita calma nessa hora e esperar um pouquinho mais para poder abraçar todo mundo. Odair, muito obrigada pela participação, pelas informações. Ô Jéssica, é sempre um prazer, viu? Estamos juntos e a gente se encontra amanhã. Combinado. E a gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais NTV News. Uma pesquisa do Ministério da Saúde indicou um aumento na procura por atendimento psicológico durante a pandemia. O estudo mostrou ainda que os transtornos mais comuns são ansiedade, estresse pós-traumático e depressão leve. As fotos são de uma viagem para Portugal no início de 2020, mas com a rapidez de um clique, os 15 dias no velho continente viraram apenas 4. Eu cheguei de manhã e o lockdown foi decretado durante a noite. Foi muito estressante porque a gente tinha todo um planejamento, a gente tinha todo um roteiro, né, de viagem, todo um roteiro de trabalho, e acabou que deu tudo errado. A gente teve todos os nossos planos por água abaixo, a gente teve que refazer tudo de novo. A gente ficou um dia inteiro no aeroporto tentando resolver a situação de volta, porque a gente não poderia dar seguimento em nenhum dos nossos planejamentos. Além da frustração, Rafael precisou lidar também com as dificuldades em conseguir trabalhos e outras mudanças na rotina. Para virar a chave e se manter bem, o caminho foi intensificar a psicoterapia. Eu faço acompanhamento psicológico tem mais de 2 anos, quase 3 na verdade, e durante a quarentena eu reforcei as minhas sessões de psicoterapia. Eu faço via internet com a minha psicóloga mesmo. E além da psicoterapia, eu frequento também o psiquiatra para ver se está tudo ok, para complementar o tratamento, para ver se dá uma força no ânimo. O medo da contaminação, a necessidade de distanciamento e a preocupação com a situação financeira são só alguns dos ingredientes que produzem um cenário propício para a perda da estabilidade emocional. O principal motivo foi deixar preso dentro de casa e essa sensação de inutilidade, ou uma sensação de não ser suficiente. Ela se comparava com os demais. Então gerou uma questão de frustração que levava à ansiedade e, dependendo da forma limitante dessa ansiedade, poderia levar a uma depressão também. Os efeitos desse cenário na saúde mental foram identificados por uma pesquisa do Ministério da Saúde. O estudo aponta a elevação nos quadros de ansiedade e também o desejo de procurar ajuda. De acordo com a pesquisa, 29% dos entrevistados buscaram serviços de apoio psicológico e outros 34% afirmam que gostariam de receber ajuda. Para conseguir mais qualidade de vida nesse período, a recomendação é observar como o corpo reage a tudo isso para buscar o atendimento adequado. Se você está sendo limitado por uma força externa ou por você mesmo, já está na hora de você procurar um profissional um pouco mais incisivo, que no caso seria a psiquiatria. Se você está percebendo que você está tendo algum outro transtorno, ou um outro incômodo, ou uma angústia, está se sentindo entristecido, sem essa limitação completa, o psicólogo, para você desabafar mesmo, para você ter uma conversa, uma conduta diferente, seria o ideal. O mercado do leite promete. Depois de um 2020 complicado, a expectativa é de um 2021 positivo, com preços melhores e com custo de produção mais baixo. O senhor Laércio é produtor rural. Cuida praticamente sozinho da fazenda e é na caderneta que acompanha todos os lucros e gastos mensais e anuais desde 2015. O ano de 2020 foi bastante desafiador. Foi bastante desafiador. Muita gente ficou no vermelho as suas contas. Aí no último semestre houve uma recuperação substancial que deu alívio aos produtores. Nos últimos 3 meses do ano foram várias as oscilações no preço do leite. O custo inicial de produção foi alto, mas houve boa recomposição para pagar os produtores em seguida. E em meio às variações, um dezembro finalizado com pressão de queda no preço do leite. Por várias razões, né? A incerteza de como vai ser o mercado em 2021, como que vai ser o retorno das pessoas à vida normal
em razão da pandemia, então tudo isso traz muita insegurança para o mercado e nós encerramos dezembro realmente com expectativa de baixa no preço do leite. É claro que isso traz, né, um desconforto enorme, porque o custo de produção está só subindo, a gente está acompanhando, né, milho, soja, todos os insumos que a gente precisa para alimentar o rebanho em alta, e você vem de encontro, né, com a tendência de baixa. Com relação a janeiro e aos meses seguintes, mesmo com a incerteza de como o mercado reagirá às baixas comuns dessa época, há uma expectativa positiva para 2021 a partir da segunda quinzena do mês. Na nossa atividade inverteu, que no período da seca era entre safra. Agora, na seca, aumenta a produção aqui na região e no período da chuva diminui. E também acontece no consumo também. As pessoas mudam a sua rotina e não passam a consumir a vez o leite, aí costuma baixar um pouco o preço para o produtor. Mesmo o ambiente sendo um pouco incerto e inseguro, a gente tem uma expectativa que isso pode ser retomado a partir agora da segunda quinzena de janeiro, é o que a gente espera, né? Porque se caso isso não acontecer, nós temos o risco de faltar o leite no mercado, porque ninguém consegue produzir leite com a ração do preço que está, e o leite com essa tendência de baixa que a gente está falando, então fica muito descompassado. Para o produtor, as variações no mercado são também determinantes para que ele se mantenha. Por isso, a esperança de que a valorização do mercado dê bons retornos para todos os setores. Se o leite estiver dando uma margem positiva, que seja pequena, mas ela, a partir daí te dá condições de caminhar, buscar mais produtividade, investir na propriedade, fazer investimento em tecnologia. Mas a partir do momento que o custo em relação ao preço de venda é negativo, fica impossível qualquer produtor permanecer de pé, porque é uma questão matemática, né? Se você gasta mais para produzir e recebe menos do que você gastou, aí é aquela história, não tem quem consiga viver economicamente dentro de uma situação dessa. Já o senhor Laércio conhece bem como funcionam essas mudanças e explica que num ano de bons lucros, o ideal é se preparar, pois em algum momento as dificuldades vão chegar. O preço tem imprevisível planejamento, então nós temos que sustentar quando está bem, fazer igual as formigas, armazenar financeiramente para depois, hora que vir um período de queda no preço, a gente sustentar. E assim a gente encerra a edição dessa terça-feira do NTV News. A gente volta com mais informações amanhã a partir das 19 horas. Tenha uma ótima noite.